2 Reis capítulo 4, pega a sua Bíblia, vamos orar, que o Espírito Santo fale comigo e com vocês nessa noite, que a palavra de Deus seja pregada, e que essa palavra venha despertar a minha fé e a sua fé em nome de Jesus, amém? Senta aqui, por favor, isso. Você está procurando, Paulinho, para quem? Para dona, já achou para minha amiga ali, ó, firme e forte? Vocês parecem irmã, né? São irmãs de fé, amém? Vamos lá. Diz assim o texto, vamos ler 7 versículos aqui, ó. Certa mulher das mulheres, os discípulos dos profetas, clamou a quem, gente? A Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao... É chegado os credores para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Amém? Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e elas, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém, gente? Cadê o Paulinho? Senta aqui, Paulinho, vamos lá, do lado de Edivaldo aqui, ó. Isso. Bom, hoje eu quero trazer um tema para vocês, e o tema da mensagem, cadê o tema da minha mensagem? O tema da mensagem é: tenha esperança. Tenha esperança. Tem uma história que fala de um menininho que foi no comércio pedir água, e ele pede água para o dono do comércio, e quando o dono do comércio dá água para ele, o dono do comércio se distrai e ele deixa um papelzinho escrito: nada. O menino vai embora, o dono abre o papel, está lá: nada. No outro dia o menino volta lá e fala: eu quero água. E ele dá água para o menino, e quando ele se distrai de novo, o menino deixa um papel escrito: nada. E ele fica: mas o que esse menino quer falar com isso? Será que ele está falando de nada, ou que ele não tem nada em casa? E aí ele fala: quando esse menino vier aqui, eu vou perguntar para ele. O menino vai a terceira vez, pede água, ele dá água, e ele fica olhando para a cara do menino, para ver se o menino vai pôr o papel. Aí o menino fala assim: me dá mais um copo. Quando ele vai buscar o segundo copo, o menino bota o papel lá: nada, e vai embora. Na quarta vez o menino vem, antes dele pedir água, o dono fala: vem cá, que negócio é esse de papelzinho escrito nada? O que é isso? Aí o menino fala: não, é porque em casa eu não tenho nada. Aí ele se comoveu, fez uma bela de uma compra, levou na casa do menino, a mãe do menino agradeceu, e sem ele perceber, o menino botou um papel no bolso dele. Chegando em casa, ele tira o papel e está escrito tudo. Por que o senhor está contando essa história? Porque esse menino, ele estava escrevendo no papel nada, porque ele não tinha nada. Mas antes dele ter tudo, ele já tinha escrito tudo, porque ele cria: um dia eu vou ter tudo. Tenha esperança. Ele tinha esperança. A gente não tem nada em casa, mas uma hora eu vou ter tudo. Uma hora eu vou usar esse papel, tudo. Agora eu tenho tudo. Eu quero pregar em cima dessa ideia: tenha esperança. A gente lê um texto aqui de uma viúva, uma mulher que o marido dela morreu, e a gente está falando aqui de 3.000 anos atrás, onde as mulheres não tinham emprego para a mulher. Eu não preciso ir muito longe. Se eu falar 100 anos atrás, até menos, se eu falar 50 anos atrás, não precisa ir muito longe, não tinha emprego para quê? 50 anos atrás, que eu não estava nem nascido, mas não tinha. Se eu colocar 100 anos atrás, não tinha emprego. Agora imagine uma história que aconteceu 3.000 anos atrás. Mulher não trabalhava. E como que a mulher se sustentava? Pelo marido, era o homem que sustentava a mulher. E se o homem morre? Quando o homem morria, a mulher pegava o homem, que é o filho dela, o filho tinha que casar e sustentar a mãe. Então a mãe que tem filho homem, ela tinha uma garantia: não vou passar fome. Só que o problema dessa mãe é que ela tem 2 meninos, só que os meninos é criança. Você está entendendo?
Até os meninos crescerem, ela vai morrer e não tem emprego para criança. Então o provedor morreu. E aí ela está com outro problema. Qual? Ela não tem emprego, não existe emprego para a mulher, não existe seguro para a família, Bolsa Família, não tem nada. Tudo que existe hoje, que nós estamos numa geração mais evoluída, naquela época não tinha nada. Então ela está com um problemão. Ela tem que pagar dívida, e se ela não pagar a dívida, os credores vão tomar os filhos dela. Não era tomar carro e banco, era tomar os meninos. Então, além de não ter alguém para sustentar, ela corre um grande risco de perder os seus 2 filhos que ainda são crianças. Então ela vai ao homem de Deus pedir uma direção, porque ela não sabe o que fazer. Mas por que ela vai ao homem de Deus, sendo que não tem saída para ela? Porque ela tem esperança. Porque tem gente que a situação dela é tão crítica, que alguém olha para ela e fala assim: cara, não vai nem orar, não vai na igreja, que não tem mais o que fazer. Por que essa mulher vai ainda ao homem de Deus? Porque ela ainda tem esperança. Amém? E eu quero pregar sobre mantenha a sua esperança. Eu queria tirar nesse versículo 1 aqui 5 lições. Só no versículo 1 eu quero trazer para vocês 5 lições. Então vamos gastar um pouquinho de tempo no primeiro versículo. A primeira lição que eu quero tratar com a igreja é: tem coisas que acontecem só com a gente. Lê o versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a quem? Dizendo: meu marido, teu servo. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Tem coisas que parece que acontecem só com a gente. O marido dela, ele é um profeta, ele é da escola de profetas. E Eliseu, ele tinha uma escola de profeta com um monte de profeta. E justamente o profeta que vai morrer é o marido dela. Justamente o meu marido. E logo agora que os meninos é pequeno, é criança. Foi acontecer justamente com quem? Eu não sei quantos de vocês aqui, talvez todos nós, já passamos algum problema e a gente falou: poxa, logo comigo. Sim ou não, gente? Por que isso foi acontecer com quem? E eu estou falando de você que está firme na igreja, de você que está orando, porque às vezes a pessoa está mais para lá do que para cá, e aí ela está passando uma tribulação, ela mesma sabe que é por conta do seu afastamento de Deus. Mas e aquelas pessoas que estão firmes? E aquelas pessoas que mantêm uma vida de oração, de consagração, de jejum? E aí, como é que você vai falar para elas? Qual que é a resposta para isso? A resposta está no Salmo 34, versículo 19. O salmista diz assim: muitas são as aflições do justo. Olha o que a Bíblia diz: muitas são as aflições do quê? Então sim, o justo passa por aflição. Sim, uma família que tem temor a Deus pode passar por aflição. Essa ideia que quem serve a Deus não passa luta, essa é uma ideia do diabo. Porque a própria Bíblia, Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições de quem? Do justo. Mas o texto continua: porém, de todas elas o Senhor o livra. Diga graças a Deus. Eu tenho uma palavra para você: você pode estar passando aflição, mesmo sendo justo, fiel a Deus, porém o Senhor de todas te livra. Estende a mão para cá. Eu não sei qual é a aflição que está acontecendo com você, mas eu creio no que está na palavra de Deus. O Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Diga graças a Deus. Segunda lição que está aí no versículo 1, lê o versículo 1 de novo. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a quem, gente? A Eliseu. Olha para o pastor aqui. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Toda vez que você vê na Bíblia o nome com E e o L, que vem do El significa Deus. Eliseu significa Deus salva. E por que isso aqui é importante? Essa mulher está com um problema, e a Bíblia diz que ela foi pedir ajuda para quem? Para Eliseu, para o homem. Alguém poderia falar para ela: não vai encher o saco dele, porque não tem o que fazer. Tanto é que a resposta de Eliseu para ela é essa: eu não sei o que falar para a senhora. Eliseu vai falar isso para ele? Não sei. Mas por que ela vai a Eliseu? Porque ela vai àquele que pode resolver. Leve os seus problemas a quem pode resolver. Fica contando para quem não vai resolver nada. Amém, gente? Não fica levando para quem não vai resolver nada, vai a Deus. Lembra de Maria, mãe de Jesus? Está lá em João capítulo 2. A Bíblia diz que quando acabou o vinho,
A Maria contou que acabou o vinho para quem? Para Jesus. Ela não ficou contando para os outros. Ô Pedro, acabou o vinho. Você acredita que acabou o vinho? Coisa feia, né? Mateus, ô Madalena, acabou o vinho. Não, ela contou para Jesus. Por quê? Porque ela sabia, o meu filho pode resolver. Você vai levar para Deus. Amém, gente? Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da tua angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Diga graças a Deus. Olha o que Deus está falando: me invoca no dia da tua angústia, me busca, eu vou ouvir você, eu vou responder você, e ainda assim você vai me glorificar. Diga graças a Deus. Então essa mulher está com uma crise, mas ela vai a Eliseu. Qual que é a lição aqui? Devemos ir a Deus. Terceira lição no versículo 1, lê de novo. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo. E a lição aqui é o seguinte: no versículo 1 ela diz: o meu marido é o teu servo. No versículo 2 ela diz: eu sou tua serva. Ela está dizendo: a nossa família é de servos. Sabe qual que é o princípio aqui? Aprenda a servir. Uma das coisas que Jesus Cristo mais ensinou é sobre serviço. Amém? Será que o áudio está bom lá? Tudo certo? Vocês testaram? Tá? Na live lá? Então tá bom. Então vamos lá. Qual que é o princípio aqui? Servir. Porque tem gente que só quer ser servida. Ela não quer fazer nada. Ela não quer servir. Uma das coisas que Jesus mais falou para os discípulos é servir. Jesus disse assim: nisso saberão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amar uns aos outros, quando vocês serviam uns aos outros. Qual é a característica de um discípulo de Jesus? É o serviço. Jesus disse: o mundo vai saber que vocês são meu quando vocês se servirem. E ela diz: o meu marido era teu servo, eu sou a tua. Tem gente que não quer fazer nada para os outros, ela só quer receber, ela só quer que faz para ela, mas ela não quer fazer. Por isso que lá em Mateus 7,12 Jesus Cristo diz: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Olha o princípio de Jesus: fazei-o vós também. Você quer que faça com você? Faz também. Você não quer que fique falando mal de você aí pelos corredores? Então não fale dos outros também. Amém, gente? É isso, porque tem gente que é assim. Ela não gosta que mente, mas mente para ela, mas gosta de mentir. Ela gosta que fale a verdade para ela, mas não gosta de falar a verdade para os outros. Esse princípio é tão bonito que eu preguei esses dias. Se já pensou se todo mundo põe isso em prática? Olha o que Jesus falou: o que você quer que faz com você, aí Jesus fala: então faz você também. Amém? Ah, você quer ser assim? Então seja você primeiro essa pessoa que você quer que façam com. Qual que é a lição aqui? Aprenda a servir. Amém? Bom, vamos lá, quarto princípio do versículo 1, leia aí comigo. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes o que, gente? Que ele temia. Qual que é o princípio aqui? O princípio do temor. Amém? O que é o temor, gente? O temor é você temer a Deus, você ser fiel a Deus mesmo quando ninguém está vendo. A gente ser fiel a Deus quando está todo mundo olhando, ou alguma pessoa importante é uma coisa, mas quando eu estou sozinho, quando eu estou numa sala sozinha, e eu não preciso provar para ninguém ali que eu sou homem de Deus, ninguém está vendo, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Eu tenho a oportunidade de pecar, mas não peco. Eu tenho a oportunidade de fazer o que é errado, mesmo que ninguém vai saber. Eu tenho essa oportunidade, mas eu tenho temor a quem? Amém? Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem temor a Deus é uma pessoa sábia, porque quem tem temor a Deus evita um monte de BO na vida dela. O que eu sou aqui, eu sou lá, sou na frente dos outros, sou sozinho. Isto se chama uma pessoa temente a Deus. Quinta lição no versículo 1, lê todo mundo aí. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem um que, gente? Qual que é a lição aqui? Fale a verdade. Fale a verdade. Ela chegou para Eliseu e falou: eu e o meu marido arrumamos dívida.
Ela não contou mentira. Sabe o que aconteceu? Aí enrola, tal. É que eu fiz um carnê nas Casas Bahia. É porque, não, fale a verdade. Não dá para ajudar uma pessoa que não fala o quê? Ela está falando a verdade. Eu endividei meu marido. Agora ele morreu, não tenho dinheiro. A culpa é minha, a culpa é dele. Ela contou. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 22, aproximemo-nos dele com sincero coração, devemos com Deus falar Às vezes eu vou tentar ajudar alguém, e eu tenho histórias, né? Não comecei de pastor agora, não que isso é alguma coisa relevante, mas eu tenho histórias, e às vezes eu estou atendendo casais, e o marido conta a história dele convincente. Falei, esse cara está falando a verdade. Só que aí a mulher conta outra história, só que a história dela também é convincente. Aí eu fico, alguém está falando a mentira. Não, eu estou falando a verdade, pastor. Não, estou falando, eu também estou falando a verdade. Aí eu falo, então eu sou mentiroso. Não dá para ajudar alguém que não fala. Não dá para me ajudar, eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar se você não ser sincero. Por isso que Hebreus diz, você quer se aproximar de Deus? Se aproxime com sincero coração. Essa mulher vai pedir ajuda e ela fala a verdade. Eu me endividei. Eu endividei o meu marido, que não tinha emprego para a mulher, então só o marido trabalhava. Ela deve estar pedindo um monte de coisa para ele. E olha que é de 3.000 anos atrás. Endividou o homem. Mas ela chegou para o homem de Deus e contou toda. Isso me remete lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. E Jesus Cristo diz, quem me tocou? Quem me tocou? Aí a Bíblia diz, então a mulher declarou toda a verdade. E a Bíblia diz, quando ela declarou toda a verdade, Jesus diz, mulher, a tua fé te salvou. Quando ela falou a verdade, Jesus disse, agora você está salva. Qual que é a lição aqui? A última lição do versículo 1, na presença de Deus, fale a verdade, porque Deus sabe qual é a verdade. O Salmo 139 diz isso, se eu vou ao mais alto céu, tu está lá, se eu vou ao mais fundo do abismo, tu está lá, se eu apago a luz, o Senhor me vê. O que o salmista está dizendo? Não tem como fugir desse Deus. Por isso que ele diz, tu me cerca por trás. O que é cercar por trás? Não tem saída. Tu me cerca por diante e sobre mim põe a mão. Então quando a gente lê o Salmo dizendo, ó Deus, põe em mim sobre a mão, sabe o que é pôr sobre a minha mão? É Deus pesar a tua consciência. É Deus pesar, você está errado, você está errado. E o salmista está dizendo, não tem como fugir desse. Ele vê tudo. Escuro para Deus é como luz acesa. Não há nada que você faça, eu e você, em oculto, escondido, que Deus não saiba. Então, irmão, tem gente que é tão assim, que ela tenta enganar até quem? E Deus não precisa de câmera. Deus, Ele vê teu coração. Deus, Ele sabe tudo, até o que você pensa, o que você sente. Mas tem gente que ainda tem a cara de pau de tentar enganar quem? Acho que até o Satanás olha para a pessoa e fala, isso é corajoso, hein? Isso aí é corajoso, está tentando enganar o Altíssimo, hein? Tem que aprender com ele. Eu estou falando a verdade, irmão. Seja verdadeiro. A sua verdade com Deus e a minha com Deus vai nos salvar, amém? Bom, no versículo 2 eu quero tirar aqui umas 3 lições. Vamos lá. Primeira lição que eu quero tirar no versículo 2. Quando não saber o que fazer, ore a Deus. Lê o versículo 2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de quê? Isso aqui é tão importante, porque olha só, a Bíblia está falando de Eliseu, homem de Deus, e Eliseu ele também fala a verdade. Ele olha para a mulher e fala, eu não sei o que falar para a senhora, porque se põe na cabeça do Eliseu, existe emprego para a mulher? Não, não tem emprego para a mulher. Ela tem 2 meninos, tem, mas é criança, então não existe emprego para criança. Aí Eliseu fala o que para ela? Não sei o que falar para... Sabe qual que é o princípio? Quando você querer ajudar alguém, você não saber o que falar, melhor você não falar nada. Isso é para pastor também. Eu não sei como orientar aquele irmão, então o que eu vou fazer, gente? Eu vou orar a Deus. Vou chegar no irmão e falar, irmão, seguinte, eu também não sei. Eu já fiz isso. Vamos orar ao Senhor essa semana, e vamos buscar o Senhor em oração, vamos fazer campanha de oração em jejum, eu e você, e vamos ver como que o Espírito Santo revela para nós. Amém, gente? Então quando você não saber, busque a Deus em oração. Por isso que Eliseu falou assim, ó, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, e a pessoa está contando um problema dela para mim, eu também não sei o que falar, e na hora que ela está contando o problema, eu estou orando.
Eu já estou orando, falando, Deus, eu não sei nem o que eu vou falar. E eu estou pedindo direção a Deus. Quer um conselho? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago diz assim: se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Sabe o que Tiago está falando? Peça a Deus para te dar o quê? Sabedoria. Você não sabe o que fazer? Busque a sabedoria de quem? Que a todos dá. Libera. Sabe o que é liberalmente? Deus não fica escolhendo um grupinho. Ele só dá para quem pede. Então você quer direção? Você não sabe como tratar aquela situação complexa? Busca Deus em oração. E quando o pastor falar para você que também não sabe, fique falando mal do pastor não. Porque o pastor não tem obrigação de saber de tudo. Amém, gente? Tem uma mulher que me pediu conselho de advogado. Eu olhei para ela e falei, então, não entendi nada que você falou. Você vai falar com o seu advogado, porque eu não sei do que você está falando. Eu não sei. A mulher veio lá, leu os processos para mim. Eu estou viajando. Eu falei, então, não sei. Não, mas o que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu não entendi nem o que você falou aí. Vai procurar um advogado e ele não tem obrigação de saber tudo. Amém, gente? Mas Deus nos dá sabedoria. Amém? Peça a Deus. Mais uma lição no versículo 2. A bênção está na sua casa. Eu quero que vocês recebam esse princípio. Lê o versículo 2 de novo. Vamos lá, todo mundo no 2 aí. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tem na tua. Louvado seja Deus. Pô, olha toda a igreja, que essa mulher, Fernanda, ela quer resolver um problema da casa dela, e um problemão. Qual que é o problema? O marido morreu e ela vai perder os 2 meninos para ser escravo. E aí o Eliseu vai mostrar para ela que a bênção está na casa dela. O Eliseu falou para ela: o que você tem na onde? Sua casa. E Deus está perguntando para você: o que tem lá na tua casa? Ah, pastor, lá tem briga. Lá tem um casamento gelado. Lá tem doença, lá tem crise de ansiedade. Lá tem gente gritando. O que tem na tua casa, irmão? Deus vai começar a fazer a bênção na tua casa. Como é que Deus vai abençoar a sua casa e que você e o seu marido estão quebrando o pau? Você tem que começar na tua. Isso vai afetar a tua vida financeira, vai afetar a tua... Estou falando sério. Como é que Deus vai abençoar você, sendo que dentro dessa casa o filho não honra o pai, não honra a mãe? Levanta a voz para o pai, levanta a voz para a mãe. Olha a pergunta de Eliseu: o que tem na tua casa? A bênção começa na nossa casa. Diga graças a Deus. Às vezes está achando que a bênção está fora, está lá dentro. Não fica desprezando o que está na tua casa, não. Teu marido é uma bênção, teu filho é uma bênção. A bênção está na nossa. Está na casa que nós congregamos também. Está na casa que nós congregamos também. Está aqui nessa casa. Não precisa ficar indo para fora não. Ficar precisando bater cabeça não. A bênção está aqui, está lá na tua casa. A sua casa é uma bênção. Para de ficar amaldiçoando sua casa. Ah, eu quero ir embora dessa casa. Não, a bênção está lá. Estende a mão para cá. A bênção está na sua casa. E Deus vai começar um milagre dentro da sua casa. Diga graças a Deus. Terceira lição no versículo 2, leu 2. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que tem na tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de quê? Preste atenção que isso é importante. Ela sabe tudo que tem na casa dela. Eliseu perguntou: o que tem na tua casa? Ela sabe tudo. Ela falou: eu só tenho de valor uma botija com azeite. Ela sabe o que tem e o que não tem na sua. O que o senhor quer dizer? Atenção na sua casa. Porque tem gente que parou de prestar atenção. Talvez o filho está com crise de ansiedade. Talvez a menina está mal com o namorado. E sua filha, seu filho está namorando, fica atento no namoro, hein? Porque às vezes, e adolescente é tudo sentido. Adolescente, irmão, quer morrer só porque caiu uma pasta de dente na camisa. Vocês já foram adolescentes? Caiu uma pasta de dente e eles falam: odeio minha mãe e meu pai. Mas o que tua mãe e teu pai tem a ver com essa pasta de dente aí? Eles são muito sentidos. E adolescente, quando está mal na vida sentimental, que nem, acho que foi um ano passado, me pediram para orar por uma mãe porque a filha se matou. A filha estava com problema com o namorado, tirou a vida dela. E aí falaram para mim assim, aí eu perguntei: a mãe não percebeu? A mãe, o pai, ninguém? Como é que está a tua casa? Teu marido está longe de você? Tua esposa? Como é que estão teus filhos? A gente tem que estar atento na nossa... Deixa eu contar uma história da Bíblia. O Davi, o rei Davi,
que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, Davi tem muita lição para nos ensinar, e eu gosto de pregar os salmos de Davi. Mas como pai, Davi foi um péssimo pai. Davi não tem exemplo bíblico de pai. A Bíblia fala de 3 filhos dele, ele teve acho que 24 filhos, mas a Bíblia fala do filho dele, Aminon, que abusou da própria irmã Tamar, abusou da irmã. E a Bíblia diz que o Absalão viu a Tamar saindo chorando do quarto da casa do Aminon, e o Absalão pergunta para ela: o que você está chorando? Aí ela não quer contar, ele aperta: o que você está chorando? Ela fala: o meu irmão me violentou. O Absalão ficou bravo. O Aminon, nosso irmão, ele me violentou. Aí ele foi lá e falou para o pai. O Davi ficou bravo, deu uma bronca no menino, e só isso. A Bíblia diz que passou 2 anos, e o Absalão está bravo com Davi, porque o Absalão queria uma pena mais. Não, e o menino merecia uma pena mais grave mesmo. Estou falando, sei lá. Mas o Davi deu uma bronca nele, o cara violentou a própria, e ele só deu uma bronca. Beleza, a Bíblia diz que passa 2 anos, o Absalão faz uma festa e convida o Aminon. Lá na festa ele taca a bebida no Aminon e mata o Aminon. Chega a notícia para Davi: Davi, mataram o teu filho Aminon. E foi o seu próprio filho, o Absalão. A Bíblia diz que o Davi rasga a blusa: mataram o meu filho, e o assassino é meu outro. Se liga, alguém chegou para Davi e falou assim: rei Davi, já estava na cara do Absalão que ele ia fazer isso. E isso eu não estou inventando, está no texto. Olha o que a Bíblia diz: todos viram a afeição de Absalão, que ele estava decidido a matar Aminon. Sabe qual que eu estou querendo dizer aqui? Todo mundo percebeu na cara do menino que ele ia matar o irmão, menos quem percebeu? O pai. Todo mundo viu, menos o pai. Talvez a professora está vendo, mas a mãe não vê. É ou não é? Talvez todo mundo também não vê. Como é que está a tua mãe? Você foi lá visitar a tua mãe? Você foi lá abrir a geladeira da tua mãe para ver como é que está a geladeira do teu pai? Que a gente só sabe pedir cartão para eles. Vai lá, pega de surpresa teu pai e tua mãe. Abre a geladeira, vê como é que está a situação financeira do teu pai. Que às vezes teu pai e tua mãe estão pagando dívida tua e está deixando de comer. Vê lá. A gente tem que ter atenção ao que está acontecendo na nossa casa. Esse é o princípio do versículo 2. Mas tem mais um, vamos lá, não acabou não. Lê comigo aí, vamos lá, o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 2 ainda. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de que, gente? Então ela tem algo insignificante, mas ela crê que aquilo que é insignificante, Deus pode fazer um milagre. Ela crê que ela vai viver. Sabe qual que é a lição aqui? Creia que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Diga graças a Deus. Creia que Deus pode fazer um milagre. Não tem saída para ela, mas ela mesmo assim está indo buscar Deus. Eu não sei, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Vocês creem nisso, gente? A Bíblia diz que Deus traz à existência, está lá em Romanos 4,17, o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não. Deus pode fazer um milagre na tua vida. Deus pode trazer à existência o que não existe. Tende a mão para cá, e eu declaro na pessoa de Jesus Cristo, que Deus traga à existência aquilo que não existe, vai existir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Versículo 3, vamos lá, queridos, vamos lá, é bênção hoje. Então disse ele: vai e pede emprestada a vasilha a todos os teus. Olha que coisa, a bênção vai começar dentro da casa dela. Só que agora a bênção vai acontecer pelo princípio de harmonia. Ele falou para ela assim: você vai pegar esse azeite, Deus vai multiplicar esse azeite, você vai deitar o azeite nas vasilhas. Então significa que você precisa de bastante. Vai pedir para quem? E se você é uma mulher marrenta, um homem marrento? Eu não falo com ninguém, então vai ficar sem vasilha e vai ficar sem milagre. A Bíblia não ensina a gente a ser marrento. A Bíblia não ensina a gente: eu não quero falar com ninguém. O que é isso, cara? Você é crente, irmão, tem que falar assim. Eu não estou falando que você tem que fazer sala, mas bom dia, boa tarde, boa noite para os vizinhos. Bom dia.
Boa tarde. Mesmo que eles fingem que tem vizinho que finge que não vê a gente, né? Mas dá um bom dia, fulano. Dá um bom dia para ele. Eu só falto dar paz do Senhor. Aí eu lembro que o cara não é crente, né? Faz, você não é crente, não. Aí, falta dar paz. Minha esposa agora dá paz. Às vezes você fala, olha, ela não é da igreja não, mas é de tanto dar paz. Porque, gente, uma hora você pode precisar. Então, o princípio aqui é o princípio da harmonia. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos. Olha aqui o que a Bíblia ensina, que nós devemos buscar ter paz, porque tem gente que aonde ela vai arruma confusão, cara. Verdade ou mentira? Olha só, ela briga com a cunhada, briga com a mãe, briga com o pai, briga com a sogra, briga com o filho, briga com a esposa, briga com o marido, briga com o cara da perua, briga com a mulher da catraca, briga com o motorista, briga com a mulher da fila do pão. Cara, o mundo está errado, você está certa. Você tem algum problema, criatura? Sim ou não? Teve uma que eu falei isso aqui na igreja. Eu falei, você já brigou com todo mundo aqui na igreja? Aí depois que eu falei isso, ela saiu da igreja. Mas falei. Foi, você já brigou com todo mundo aqui da igreja. Não é possível que a igreja está errada e você está certa, pelo amor de Deus. A Bíblia diz, seguir a paz. Que tem gente que é difícil, cara, briga com todo mundo. Já brigou até com o pastor, já brigou com a pastora da igreja. E ela quer brigar, e ela quer brigar. Que espírito de crente que é esse que você tem de revoltado aí? Misericórdia. Princípio de paz, princípio de harmonia. No que depender de nós, a Bíblia diz, tenha paz com todo que depender de mim. Mas nem sempre depende de quem? Por isso que a Bíblia diz, no que depender de você, eu tenho paz. Amém, gente? Segue esse princípio que é muito bom e te faz viver mais. Que pessoas mais revoltadas dão um ataque no coração, ainda fala que é o diabo. Foi o diabo não. Você é muito nervoso, você briga com todo mundo, você vai subir mais cedo, irmão. Verdade ou mentira? É verdade, você vai subir mais cedo. Agora se tiver com mágoa, aí não vai subir não, aí vai descer mais cedo, está amarrado. Está com mágoa no coração, e magoado não entra no céu, é ou não é? O Satanás fala assim, vem para cá que aqui é o lugar dos revoltados, pode vir, está todo mundo com raiva aqui, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado, mas vai subir, amém? Vamos lá, versículo 4, o que ele disse para ela no 4 aí? Então entre o que? Sobre ti e os teus. Olha que coisa linda, ela entra e ela fecha, a porta está fechada, mas o milagre está acontecendo, diga graças a Deus. A porta está fechada, mas ela está deitando o azeite ela deitou numa vasilha, já era para a botija acabar, aí ela deita na outra e começa a sair, isso é milagre, mas a porta está o quê? Olha a palavra que Deus está falando para você, você pode estar com uma porta fechada, não significa que Deus não está agindo, Deus está agindo, mesmo com a porta, que é uma história bíblica, a Bíblia fala de Moisés, enquanto o faraó está lá caçando Moisés, Deus já está preparando o caminho no Mar Vermelho, diga graças a Deus. Você quer mais uma para fortalecer a tua fé? A Bíblia diz que quando Ramã está preparando uma forca para Mordecai, Deus está levantando uma menina chamada Esté para livrar o primo dela, diga graças a Deus. Não sei se você conhece essa história, mas enquanto Ramã está lá fazendo uma forca, e todo mundo pergunta, essa forca é para quem? É para Mordecai. Aí Deus lá no céu está dizendo, pode levantar a forca para o meu servo, porque quando você faz a forca para ele, eu estou levantando uma rainha, e essa rainha vai livrar ele da forca. Então a porta pode estar fechada, não tem problema, Deus já está preparando algo maior. Estende a mão para cá, eu declaro, se portas se fecharam para você, Deus está preparando coisas novas e maiores na minha e na tua vida. Quem crê, diga eu creio, em nome de Jesus. Vai se abrir essas portas. Versículo 4 ainda, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver o quê? O que ele está mandando fazer aqui? Aqui está cheia, você põe de um lado, aqui está vazia, você põe. Qual que é a lição aqui? Aquilo que te esvazia, afasta da tua vida. Tem gente que vem para nos esvaziar, quer nos tirar da presença de Deus. Cara, você sai de um culto lindo, maravilhoso, e tem gente que ainda sai falando mal. Essa pessoa está vazia.
e essa pessoa quer esvaziar você. Cuidado com essa pessoa. Sim ou não, gente? Foi a vigília, ó, foi quase uma vigília. O nosso culto de aniversário não foi uma benção, gente. Eu fui ver na live lá, deu 3 horas e 58 minutos. A gente ficou 4 horas aqui e ninguém foi embora, porque estava gostoso, estava uma. Eu não acredito que alguém foi embora falando mal. Se essa pessoa foi embora falando mal, essa pessoa está vazia. Sim ou não? A Bíblia diz assim, ó: a que estiver cheia, separa da vazia. Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito: enchei-vos do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Temos que estar cheio do Espírito. Se liga nisso daqui. Lá fora no mundo você tem que estar cheio. Aqui na igreja você tem que estar vazio. Porque olha só, não dá para encher um copo que já está o quê? Então o diabo quer te encher de besteira, você já está cheio do Espírito Santo. Mas quando você chegar aqui na igreja, você tem que chegar vazio. Por que vazio? Porque quem chega aqui cheio de si, não recebe nada. Na igreja vazio, para receber. Lá no mundo, estou cheio do Espírito Santo, não cabe mais nada do mundo. Diga graças a Deus. Enchei-vos do Espírito. Versículo 5, vamos lá. 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Esse lhe chegava as vasilhas, o que é que ela fazia? E ela a enchia. Então as vasilhas que estavam vazias ficaram o que, gente? Cheia. Eu falei para você que em Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Buscando a Deus. Jeremias 29,13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo. Você quer estar cheio? Busca. Tem gente que não busca, cara. A semana toda não faz uma oração, não lê um versículo da Bíblia, não dobra o joelho. Você vai estar vazio, você quer estar cheio. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar. Para estar cheio, eu tenho que buscar. Eu busco em casa, eu busco na igreja, eu busco, eu vou estar cheio. E quem está cheio sempre está querendo mais de Deus. Amém? Mas vamos lá, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Olha aí versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. E o azeite? Então você sabe aqui que o azeite para nós hoje pode não ter valor, mas eu já falei aqui na igreja, o azeite era uma moeda de troca. O azeite era o azeite que mantinha as arandelas acesas, não tinha eletropaulo. Então quem tinha azeite tinha luz. E quem tinha azeite tinha um comércio muito forte, era um dinheiro como a gasolina hoje, como o petróleo. Perdão. Então se a casa dela está cheia de azeite, meu irmão, ela está cheia de dinheiro. Amém? Qual que é o princípio aqui? O princípio é que Deus supriu as necessidades dessa mãe. Filipenses 4,19, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, vai suprir cada uma das vossas necessidades. Estende a mão para cá que eu quero orar, que Deus venha suprir a sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, se é financeira, se é saúde, se é familiar. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir a minha e a sua necessidade nesse mês de agosto. Diga em nome de Jesus. Já é dia 1º de agosto, esse mês é o mês que Deus vai suprir a nossa necessidade. E eu quero concluir, versículo 7. Olha o 7. Então foi ela e fez saber a um homem. Qual que é a lição aqui? Ela foi saber ao homem de Deus coisas óbvias. Porque olha só, a casa dela está cheia de azeite. O que ela vai fazer com aquele azeite? Vender, não precisa ninguém falar. Não precisa falar. Mas mesmo assim ela foi falar com o homem. Talvez o filho dela falou para ela. Eu estou contando o que a Bíblia não diz. Talvez o filho assim: mãe, mas por que você vai falar com o homem de Deus? Está na cara que ele vai mandar a senhora vender o quê? Por que ela mesmo assim foi falar coisas óbvias para o homem de Deus? Porque ela continua buscando a Deus, mesmo na bênção. Ela buscou a Deus com portas fechadas. Agora ela busca a Deus com prosperidade. Ela pede a direção de Deus mesmo com coisas óbvias. Coisas óbvias aqui não é o pastor, é Deus. Amém, gente? Tudo que você fizer, mesmo que seja coisas óbvias,
Fale com Deus. Busque a Deus que nem essa mulher. Ela foi lá bater na porta dele na crise. Agora que a casa dela está cheia de azeite, ela foi lá de novo. Ela continuou buscando a Deus. Porque infelizmente tem gente que quando Deus resolve o problema dela, sobe. Sim ou não? Vai embora. Perna para quem te quer, não aparece mais. Aí a gente tem que orar para Deus fechar as portas, que aí volta. Não é assim. Deus vai abençoar você. E na bênção você vai continuar buscando a Deus. Amém, gente? Amém? Eu até anotei aqui, ó. Ela foi quebrada, agora ela vai abençoada. Amém? Olha só. Ela foi quebrada na falar como de Deus. Só que agora ela volta a... Talvez alguém aqui chegou quebrado hoje. Talvez alguém chegou aqui doente hoje. Domingo agora você vai voltar nesse culto abençoado. Estende a mão para cá. Você pode ter chegado doente, quebrado, falido, desanimado. Você vai voltar domingo agora abençoado aqui nessa igreja. Diga graças a Deus. Vocês creem nisso, gente? Você pode ter chegado mal hoje. Você vai vir depois de amanhã, domingo, culto da família. Você vai voltar aqui abençoado. E eu quero concluir com vocês aqui no versículo 7 de novo. Vamos lá, o 7. O 7. Vamos lá. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu, teus filhos, vivei do quê? Ela vendeu o azeite, pagou a dívida, resolveu o quê? Qual que é o princípio aqui? Aquilo que estava ameaçando ela. O que estava ameaçando os filhos dela? Que ela ia perder os filhos? O que estava ameaçando? A dívida. Ela pagou a dívida. Sabe o que significa? Que aquilo que ameaçava a família dela caiu. Eu quero orar agora. Aquilo que está te ameaçando vai cair por terra. Estende a mão para cá. Se tem alguma doença ameaçando a tua saúde, cai por terra agora. Se tem uma pombagira ameaçando o teu casamento, cai por terra agora. Se tem uma dívida ameaçando a tua vida financeira, cai por terra agora. Tudo que te ameaça está caindo por terra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque tudo aquilo que nos ameaça cai por terra, em nome de Jesus.